Mas, pelo que vocês têm visto, pelo que vocês têm trabalhado lá dentro lá, está sendo fácil um adolescente e um jovem serem cristãos no ano de 2026? E quais as dificuldades que os nossos cristãos, tá? Uhum, Primeiros cristãos, uhum. têm trazido? O que que é mais difícil de daqui a pouco ali chegou para o Isaac uma situação, para o Isaac e para André uma situação? O que que é mais sempre está batendo ali? Fiquem à vontade, quem quiser começar, começa. Vamos lá então. Assim, ó, a respeito de qual tem sido a maior dificuldade, eu creio que é muito difícil na adolescentes como eles, né, com as forças e as fragilidades que eles têm, conseguirem manter-se cristãos de fato em 2026, justamente por causa do excesso de informação. Entende? A facilidade em acesso a coisas que na idade deles não deveriam ter. Entende? Então, as redes sociais, elas aceleraram muito, o ChatGPT, enfim, inteligências artificiais, aceleraram muito o processo de conhecimento, de facilidade de acesso à informação deles. Só que esse excesso de informação, vamos lá, vamos falar de ciência, né? Num lóbulo temporal, pré-frontal ali, não desenvolvido ainda, que é onde se desenvolve a tomada de decisão, torna eles altamente suscetíveis. Né? A gente tem falado muito sobre essa passagem, né, de Jesus falando que ele não podia fazer de nada por si só, a não ser aquilo que viu o pai fazer. Né? De um filho faz aquilo que vê o pai fazer. E isso era refletido muito forte, por exemplo, na sua geração, onde existia um ditado: a fruta não cai muito longe do pé. Né? Filho de peixe, peixinho é. Existia muito isso, porque os filhos se tornavam um reflexo de fato daquilo que os pais eram. Só que hoje nós vemos os filhos se distanciando daquilo que os pais são por influências externas que eles têm fácil acesso. Entende? Ver através das redes sociais, através de um influencer, através de, às vezes, gente pregando um falso evangelho. Entende? E onde eles se grudam e se seguram porque encontraram uma zona de conforto. Entende que os nossos adolescentes, tu vai lembrar da tua época, o Isaac também, eu também lembro, né? A Tati também. Na nossa época, como adolescente, a gente se sentia pressionado à aceitação, ao pertencimento a um grupo, entende? A fazer parte de algo. E muitas vezes o mundo olha o cristão não com o olho de algo popular, entende? A gente teve uma época que era assim, mas hoje não se tem mais isso. Né? Não na forma com que a gente que é imerso no universo evangélico às vezes tem a noção, mas isso é muito raro, na verdade. Tá? Adolescentes que se conectam e têm jovens e outros adultos e pregadores né, bons como modelos que seguem, que são imitadores de Cristo e que eles imitam eles, né? Como Paulo dizia, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. São raras as exceções que a gente tem nesse sentido. Então a gente vê eles muito sofrendo essa pressão social e tentando pertencer ao grupo, e daí quando chegam na escola, eles são pressionados por uma cultura disseminada, gerada por uma rede social, gerada Por pela amigos, por mídia, amigos e influência. tudo mais, né, influências, e eles acabam sendo pressionados a olhar e falar assim, não posso dizer que sou cristão. Por mais que eu tenha princípios, por mais que meus pais sejam isso, se eu falar isso, se eu falar ele tá errado, eles não vão me aceitar. Eu não vou pertencer, eu não vou fazer parte disso. E o grande desafio que a gente tem, no caso, como líderes de adolescentes, principalmente, né? Os jovens já são mais macaco velho nesse sentido, né, cara? Tá mais calejadinho. Exato. Mas Já os passaram por essa adolescentes, fase. principalmente, né? A gente tem essa dificuldade, que é o quê? É conseguir fazer eles terem um senso de pertencimento de algo. Sentir que eles pertencem a algo, que aquele é a comunidade fazem deles, parte que eles disso. fazem parte de fato. E outra, desde criança a gente vê isso, né? Inclusive nós adultos, a gente tem isso. Nós, para nos sentirmos parte de algo, nós não podemos simplesmente estar junto daquele algo. Nós precisamos sentir que a nossa presença vale alguma coisa naquele meio e influencia algo naquele meio. Então, eu pertenço ao lugar quando eu tenho voz naquele lugar, quando eu sou escutado naquele lugar, quando eu consigo ter expressão naquele lugar e sentir útil naquele lugar.
é quando eu me sinto pertencente. É o que gera, de fato, a autoconfiança. Essa pressão que os adolescentes sentem para pertencerem a alguma coisa, muitas vezes colocam ele numa zona de passividade, de concordância com um grupo que não é bom, para se sentirem parte. Porque daí não, ele me escuta porque daí eu não questiono, porque eu não falo, porque eu concordo, porque eu dou risada. Então ele gosta de mim, ele tá junto comigo, eu pertenço àquilo Tá ali. tudo certo. E Fica tá tudo tudo certo. guardado interno de que realmente E daí a eles gente são. fica guardando, eles vão criando máscaras sociais pra... E eles não contam coisas, cara. Tem coisas que eles não contam pros pais, a gente sabe disso. A gente era Quase adolescente, todos, né? entendeu? Porque adolescente conta uma coisa pros pais. O que eu diria, assim, ó, como maior vitória do Ministério de Adolescentes nos últimos, 3 anos, porque eu acho que eu fui o primeiro líder de adolescentes da IBFT, cara. Não. Porque foi antes... Não, é porque o Under era dos jovens como todo, é isso que eu tô querendo dizer. Não, Ele mas era dos jovens e separado, incluía os né? adolescentes. Juntou. A gente dividiu essas faixas etárias, eu acho que quando o Under discipulava nós dois, e daí pegou e achou entre nós dois ali pra não largar. Os dois foram Essa as coisa. crianças do Anderson. Né? Exatamente. Os menininhos, né? Os adolescentes e o jovem do Anderson. É, Isso aí. mas alguns mais velhos, né, cara? O Thales, a minha adolescência, ela se deu no ano de 84, 85 para frente. Se a gente parar para pensar, os problemas eram os mesmos. Uhum. Os confrontos eram os mesmos. O que mudou foi o meio Exato. que eu vivia. É isso aí. Sim. Entendeu? Cresci num lar cristão, então cresci dentro de uma igreja, né? Mas os problemas que eu enfrentava a nível de escola, a nível de pessoa, começando a me colocar como sujeito, começando a querer ter espaço dentro da fala, dentro da própria casa, dentro da própria, na rua, na igreja, isso não vai mudar. Agora, que nem tu falou, o meio que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens vivem hoje, cara, era muito diferente. É Exato. muito É diferente. muito outro diferente. mundo. Né? Exato. Então, é nesse sentido que a gente fala. Sim. Tá? Só deixa eu Continua. concluir uma coisinha, Conclui a tua parte. que é o seguinte, a gente entrou naquela onda, né? Dos 3 últimos anos pra cá, a maior vitória que a gente teve, Fabiano, entre os adolescentes, e eu, cara, dou glórias a Deus por isso tá acontecendo no nosso meio, entende? Nós conseguimos na nossa célula, com os meninos, lá nos adolescentes, a gente fez o seguinte, a gente tinha células onde era todo mundo junto, não dava certo. Os meninos não falavam as coisas porque estavam na frente das meninas. E As meninas não também falavam. não falavam nada porque ficavam lá envergonhadas. E daí ficava aquela coisa. A gente separou, pegou as idades e colocou. Agora as meninas ficam pra lá, os meninos ficam pra cá. E é isso. E Entende? as idades também. Quando nas idades, a gente também separou Sim. porque os assuntos são um pouquinho diferentes. Alguns estão confessando coisas que são bem mais complicadas que algum de 12 anos não vai, entendeu? Não precisa estar escutando ou estar no meio. Tem a pessoa. É. Vou aprendendo. E daí, a grande questão é que a gente conseguiu, cara, pelo Espírito Santo, para honra e glória do Senhor, eu não sei nem qual o caminho que a gente tomou para isso, foi guiado pelo Espírito Santo totalmente, porque a gente conseguiu criar um espaço, pelo menos entre os meninos, que eu posso falar com propriedade, onde eles falam. E eles falam as coisas, cara, que eles não contam pros pais. Não mano. fala em casa. Que eles não falam em casa. Consegue. Eles confessam, Consegue choram. se abrir, né? É um lugar se seguro, quebram. na verdade. E isso é a coisa mais bonita que eu já vi o Senhor fazer no meio de uma comunidade, principalmente entre os adolescentes. De chegar e falar assim, ó, cara, que eu posso confiar em cada um, sei que o assunto não sai daqui, sei que é aqui que a gente resolve. E a gente tem, cara, quem confessa pecado, mano, é curado. Tá? Quem confessa a tentação não peca. Confessa pecado. Entende? Não confessa pecado. Isso aí, essa é a frase. Então, essa construção lá dentro, eles se apaixonando e buscando avivamento, entende? Porque o movimentinho que a gente tem lá dentro da célula de orar com louvor, de interceder, de clamar uns pelos outros, o Senhor gerou em nós ali, e o que tu viu no vídeo ontem foi a porta que o Senhor abriu para expandir isso para os kids. Então ontem o que tu viu ali no vídeo foram os adolescentes guiando louvor, adoração e ministrando, orando e intercedendo pelos kids, pelos pequenos. Lá embaixo, todo mundo junto, né? Com alegria. A gente viu a explosão do ambiente de Deus, assim, do reino do céu se manifestando ali naquele lugar. E isso é o que a gente precisa buscar, entende? Eu acho que
colocando eles nesse meio, lembra que a gente falou sobre a mudança de ambiente? Sim. Colocando eles nesse ambiente, fazendo eles amarem, sentirem prazer nesse ambiente, é onde a gente vai conseguir ter vitória contra essas influências que a gente tem externas.